Exercício 4.17 do livro Mecânica de Fluidos, do professor Franco Brunetti. Na instalação da figura, a máquina M2 fornece ao fluido uma energia por unidade de peso de 30 metros. Note que isso é a carga manométrica da máquina 2. E a perda de carga total do sistema é de 15 metros. Determinar a potência da máquina 1, sendo que o seu rendimento é de 0,8. Na letra B, a pressão na seção 2 em metro coluna d'água. E na letra C, a perda de carga somente do trecho de 2 a 5 na instalação. Nós temos a vazão, que como a gente sabe em regime permanente é constante, 20 litros por segundo, o gama da água em 10 a quarta, aceleração gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado e a área de todas as tubulações que ligam os dois reservatórios, 10 centímetros quadrados. Bem, vamos abaixar aqui um pouco minha câmera, vamos diminuir, só para poder observarem na figura que nós temos, então, dois reservatórios que têm água, então, um reservatório abastece o outro, ok? Este reservatório tem uma pressão zero, este reservatório, uma P0, né, de 0,25 megapascal, este reservatório uma pressão de 0,4 megapascal. Neste manômetro da figura, a pressão 1 é de 0,2 megapascal. Bem, vamos então para o quadro resolver essa questão. A questão 4.17, então, que vocês aí acompanharam na leitura, traz essa esquematização e alguns dados, né? Já deixei aqueles que estavam na figura e trouxe dois importantes, que é o seguinte: como é que nós vamos fazer qualquer determinação se a gente não sabe se o fluido ele está indo de 0 a 5 ou de 5 a 0? Então, o nosso primeiro passo, antes de iniciar o problema, é definir o sentido do escoamento, ok? Bem, como é que nós definimos esse sentido? Vocês que estão acompanhando nossas videoaulas, né, na parte teórica, né, eu disse para vocês como encontrar esse sentido. Se você ainda não conhece, ao final eu coloco um card com a playlist, ou no cardzinho aqui, ou lá no final, sempre vai ter alguma indicação que te leve para as nossas aulas teóricas. Mas o sentido do escoamento, a gente faz o seguinte: pega dois pontos antes ou depois da máquina. Bem, nós temos duas, então eu posso escolher em qual máquina, ok? Porque obrigatoriamente alguém tem que definir o sentido. E com os dados que nós temos no problema, fica claro que nós vamos pegar o ponto 0 e o ponto 1, porque nós temos a pressão no sistema e, consequentemente, a velocidade, já que as áreas das tubulações são iguais. Ó, o ponto 2, 3 e 4 nós não temos pressões, temos pressão aqui no ponto 5. Então, antes dessa máquina, eu não conseguiria resolver nada por causa do 4. Entre ela não tem informação nenhuma. Então, nós vamos pegar o ponto 0 e o ponto 1 e calcular a carga total desses pontos. Então, ó, o nosso H0, ele tem que ser P0 sobre gama mais Z0 mais V0 ao quadrado sobre 2G. Com isso, nós vamos conseguir determinar o H0. Enquanto o nosso H1, ele vai ser P1 sobre gama mais Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G. Note que nós não temos a velocidade do escoamento na tubulação, mas nós temos vazão. Então, ó, considerando que a nossa vazão é velocidade vezes área, a nossa velocidade, então, é a vazão de 20, 10 a menos 3, por causa do litro, dividido pela área de 10, 10 a menos 4. Bem, fazendo as devidas simplificações aqui, ó, nós vamos ter, então, que a velocidade no escoamento é de 20 metros por segundo. Ok até aqui? Com a velocidade determinada, vamos agora calcular estas cargas. Bem, o nosso H0, nós temos que a pressão 0 é de 0,25, 10 a sexta, o nosso gama é água, 10 a quarta, a cota Z0, nós precisamos de um PHR e vamos adotar o PHR aqui embaixo na figura, ok?
e esta cota até o ponto zero equivale a 10 metros. A velocidade do ponto zero, ela será zero. Por quê? Bem, primeiro que aqui em cima é só um gás exercendo pressão, depois tem toda a caída de água para a tubulação. A figura deixa claro, fazendo apenas uma linha, que o reservatório ele é de grandes dimensões. Com isso aqui então, o que nós temos? Ó, o 10 à sexta com o 10 à quarta vai sobrar um 10 à segunda. Vezes 0,25 dá 25, com mais 10, o nosso H0 é de 35 metros. Próximo agora é o nosso H1, que tem como pressão ali 0,25, 10 à sexta, pelo gama da água, que é 10 à quarta. A cota Z1 é 5 metros, já que o nosso ponto 1 aqui, né, está sendo colocado aqui no valor. E agora, no ponto 1, nós temos a velocidade, que é de 20 ao quadrado sobre 20 da aceleração gravitacional. Note que aqui também vai dar o 10 à segunda, aqui é só 0,2, né? 0,20. Então, 0,20, 10 à segunda vai dar 20, 25, com mais 20, 45 metros. Como então o nosso H1 tem uma carga maior que o H0, o nosso sentido do escoamento, ele será dado o sentido do 5 para o 1. Então, as duas máquinas estão ali no sistema, fazendo com que a água escoe neste sentido aqui, indicado por essas setas. Esse será o sentido do escoamento. Pronto, definido isso, agora a gente pode resolver as questões. Como vimos na letra A, ele pediu a potência da nossa máquina 1 e sabendo que o rendimento é 0,8. Com o sentido definido aqui na figura, como nós já tínhamos calculado, fica fácil, porque ele deu a carga manométrica da máquina 2 e a perda de carga total. Então, o nosso total é de 5 até 0. Vamos aplicar Bernoulli considerando tudo que temos do problema. Bem, o sentido vai de 5, passa pela máquina 2 com a máquina 1. Então, nós temos 2 Hs de máquina. Isso aqui é igual ao H no ponto zero, mais o H da perda, que vai de 5 até 0. Bem, algumas coisas nós já temos aqui, né? O que a gente está precisando é o H da máquina 1. Vamos isolar ele, porque aí encontrando o H da máquina 1, a gente sabe qual é a sua potência. Então, o H da máquina 1 é o H0 com o H da perda de 5 até 0. Vou subtrair o H da máquina 2, que nós já temos aqui, e vou subtrair o H5. Só que nós não calculamos o H5. Então, eu vou abrir este H5 já matematicamente com vocês. Pelo seguinte, ó, vai ficar assim, H da máquina 1. O H0 a gente calculou anteriormente, tinha dado 35, lembram? Mais a perda de 15, menos o H da máquina de 30, menos, agora vamos abrir a expressão carga de pressão, ó. Então é 0,4, 10 à sexta sobre 10 à quarta, menos a cota do ponto 5, que é 5 metros, no ponto 5, reservatório de grandes dimensões, não tem velocidade. Então, fica neste formato. Então, o nosso H da máquina 1 fica 35, tira 30, dá 5. Com mais 15, 20. Menos 0,4, 10 à sexta por 10 à quarta, dá 10 à segunda, 40, menos 5. Então, o H da máquina 1 é de menos 25 metros. E isso caracteriza, vamos colocar aqui para a gente não esquecer, que o negativo quer dizer que temos uma turbina. Tendo uma turbina, a potência
da máquina 1 é o gama Q H da nossa turbina vezes o rendimento da turbina. O rendimento é da máquina, a máquina é a turbina, o rendimento é dela. Portanto, a nossa potência 1 dá 10 a quarta vezes 20 10 a menos 3 vezes o H da turbina, lembrando que usamos o valor positivo, vezes o nosso 0,8. 10 a menos 3 aqui vai matar esse 10 a quarta, sobrando 10. Vai dar 8 nesse daqui. 25 vezes 20 dá 500. 500 vezes 8 vai dar 4.000. A potência 1 dá 4.000 watts, ou potência de 4 kW. Essa a potência 1. Este é o resultado da nossa letra A. Nossa letra B, ele pede a pressão 2 em MCA. Então, qual é a pressão nesse ponto em metro coluna da água? Você que acompanha as aulas sabe que isso não é a pressão que ele está pedindo, é a carga de pressão sobre o ponto. Mas, lógico, é pressão da mesma forma. Mas o MCA a gente chama de carga de pressão. Bem, vamos lá. Com o sentido já definido, e ele quer no ponto 2, a gente vai usar o ponto 1. Por quê? Já conhecemos a carga do ponto 1 e são pontos na entrada e na saída de máquina, não tem perda de carga. Com isso fica assim, ó, o H2 com o H da máquina 1, que nós já sabemos quem é, que é uma turbina. Não esqueça, se é uma turbina isso aqui é negativo, mas já vai ficar claro isso para vocês. Esse daqui é o H1. Pontos antes e depois da máquina, na entrada e na saída de uma máquina, não tem perda de carga. Fica neste formato. Então, o nosso H2, que é P2 sobre gama, mais E2, mais V2 ao quadrado sobre 2G, ele vai ser o H1 menos o H da máquina 1. Matematicamente, a nossa expressão é essa. Vamos trabalhar agora com os números. Já vou calcular o P2 e vou passar esses dois caras negativos para lá. Ó. Então, o nosso P2 sobre gama, ele seria igual. Já vou deixar assim porque isso dá MCA, beleza? O nosso H1, a gente calculou como 45. Menos, a nossa máquina é uma turbina, então, menos 25. Menos Z2 que passou para lá, 5 metros. Menos velocidade, que é de 20 ao quadrado, sobre 2G. Não se esqueçam, a tubulação inteira é igual, velocidade é a mesma. O que é que vai acontecer aqui, ó? Este 20 com o quadrado vai embora. Com menos 5 dá menos 25. Isso aqui vai dar positivo. Nós vamos cancelar todo mundo. Isso quer dizer que a carga de pressão no ponto 2 é de 45 MCA, metro coluna d'água. Tá aí, bem tranquilo a letra B. Vamos para a letra C. A letra C está pedindo para a gente calcular a perda de carga de 5 até 2. Como a gente já conhece todos os dados do sistema e o sentido do escoamento, fica assim. H5 mais o H da máquina 2. A gente já tem a carga, né, positiva a bomba. Isso aqui é igual ao H2, onde a gente precisa chegar, mais a perda que ele quer de 5 até 2. Beleza? Bem, aqui a gente só precisa isolar esta perda de carga. A perda de carga do ponto 5 ao ponto 2 é igual. Bem, eu só vou jogar o H2 para o outro lado. Então a gente tem o seguinte, ó. P5 sobre gama mais E5 mais V5 ao quadrado sobre 2G mais o H da máquina 2. Tudo isso aqui era positivo. Joguei o H2 para o outro lado, negativo de P2 sobre gama, negativo de Z2, negativo de V2 ao quadrado sobre 2G. Bem, tá aí. Essa é a expressão geral. Substituindo números, obteremos a resposta. O que é que a gente já sabe? A velocidade 5 ela é nula. Reservatório de grandes dimensões. Cota 5, cota 2 tem
o mesmo valor, uma é positiva, a outra negativa, se anulam. O resto nós já temos informações. Vamos lá. HP de 5 a 2 é pressão 5, 0,4, 10 a sexta e o gama 10 a quarta. A máquina de 30 metros, menos P2 sobre gama, letra B, acabamos de calcular, 45, menos 20 ao quadrado sobre 20. Fazendo as nossas simplificações do 10 a sexta com 10 a quarta e o quadrado do 20 com 20, obtemos o seguinte. A perda de 5 a 2 é igual, aqui vai dar 40 com 30, menos 45, menos 20. 40 com 30, 70. 45 com 20, 65. Isso quer dizer que a perda de carga de 5A até 2 é de 5 metros. Bem, o que nós entendemos com isso? Que até a máquina 1, que é uma turbina, o fluido perdeu 5 metros. Da turbina lá para cima, a perda de carga foi de 10 metros, já que a perda total era de 15. Bem, tá aí o exercício 4.17. Espero que tenha gostado. Se gostou, curta o nosso vídeo e compartilhe. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e deixe sempre o comentário. Curtir e comentar ajuda demais o nosso trabalho. Bem, espero vocês na próxima resolução de exercício. Se inscreva aí. Um forte abraço e um beijo no cérebro.